A partir de agora, na Rádio Universitária, Poupe, um programa sobre finanças e empreendedorismo. Uma produção do Núcleo de Inteligência Tecnológica do ICT, fomentado pela ProEx. Sejam muito bem-vindos, meus caros ouvintes. Hoje são 25/2, estamos mais uma quarta-feira com o nosso Poupe. O nosso programa Poupe hoje conta com um Poupe Entrevista, com uma participação especial do professor Antônio Genilton. O professor Antônio Genilton, que é uma prata da casa, hoje se encontra afastado para a qualificação de doutorado, mas ele resolveu fazer parte do nosso projeto aqui, principalmente como colaborador à distância. E com isso nós vamos contar com um bate-papo descontraído entre ele e o professor Marcelino sobre a temática de empreendedorismo. O mais interessante é que o professor Antônio Genilton trabalha amadoramente com uma questão de compor músicas e ele tem esse viés artístico. Vamos aproveitar esse viés artístico do professor Genilton e escutar uma música de autoria dele, que é a música Amar. Se apoderou de todo o cais, estrelas tomaram formas de animais. Ao longe, uma linha tênue separa dois universos, e eu
Estamos apresentando o Poupe, um programa sobre finanças e empreendedorismo aqui na Rádio Universitária. Poupe Entrevista. Prezados ouvintes do programa Poupe, hoje vamos entrevistar o professor Antônio Genilton Santana. Professor Genilton, primeiramente eu gostaria de saber a sua formação e a sua função atual aqui na Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Marcelino, a minha formação começa lá nos anos 80, com bacharelado em administração pública. Depois eu fiz 2 pós, uma em administração, outra em didática do ensino superior. Depois fizemos o mestrado juntos, você está lembrado? Muitas viagens. Estou fazendo doutorado em administração na PUC, lá em BH. E trabalho aqui na universidade, no ICT, onde a gente dá umas aulinhas lá de gestão para sustentabilidade e empreendedorismo, que acho que é o que me levou a ser convidado aí por vocês para essa entrevista. A sua função é muito importante no curso de engenharia, qualquer que seja ela, do BCIT, do ICT, porque não somente a questão formação, núcleo duro dos cursos de engenharia, mas sim a ideia de sair daqui com visão de empreendedorismo. Eu quero saber o seguinte, o senhor atualmente é um professor da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri. Quando você foi empreendedor, e em que foi o seu empreendimento? Eu empreendi uma vez, nessa ideia geral do que o pessoal considera empreender, que é abrir uma empresa. Eu fiz isso lá nos anos 90. Na verdade, eu cometi um grande erro, Foram 2 grandes erros, na verdade, nesse empreendimento, E isso eu falo em sala de aula, que é um excelente exemplo, que a gente dá para os alunos. O primeiro deles foi que eu empreendi por necessidade, e não por oportunidade. Na época eu fiquei desempregado e tal, naqueles anos, como os mais experientes recordam, era complicado, inflação alta, desemprego, o Brasil estava numa situação muito complicada. Daí resolvi abrir uma empresa por necessidade. Isso é um primeiro erro que a gente pode cometer. O ideal é que a gente abra uma empresa em função de uma oportunidade. O segundo grande erro foi a escolha dos sócios. Isso é uma outra lição assim terrível, que a gente aprende na marra, na vida. Então, o pessoal tem que ter isso na mente. Sócio, a gente não escolhe porque é parente, porque é amigo. Sócio tem que ser escolhido por questões econômicas e técnicas, Nunca por escolher porque é um amigo ou porque é um parente, como foi o meu caso, E acabei me dando mal. Não que eu tenha quebrado, nada disso, Mas a coisa ficou muito difícil de trabalhar, com essas pessoas, porque você acaba tendo um relacionamento que não é um relacionamento profissional, vai além do profissional. Daí ficou difícil, nós tivemos que encerrar a empresa, eu vendi minha parte e tal. Não tomei prejuízo, não, muito pelo contrário, até ganhei um dinheirinho com isso, mas não deu certo por causa disso. A gente trabalhava na área de encadernações e brindes. Encadernações é tudo isso que os meninos fazem aí, em papelaria e tal. Nós vendíamos aquelas maquininhas de furar, guilhotinas, todo o material de capa, espirais, Fazíamos a pintura da capa, usando silk screen, quando o cliente pedia. E, além disso, toda a parte de fazer canetas, chaveiros, agendas e tal, de brindes, que é uma coisa mais sazonal. É um bom ramo, não tem quem não use isso, Bom, Antônio, a princípio, o que seria isso para você ser um empreendedor? Veja bem, Marcelino, no senso comum, associa o empreendedor a alguém que abre uma empresa. Não é isso, ou não é só isso, lógico que abrir uma empresa vamos dizer assim, é o top, é o auge do empreendedorismo, mas hoje, qualquer um que vá trabalhar numa empresa, principalmente na área administrativa ou em cargos de nível superior, vamos dizer assim,
as empresas estão exigindo dessas pessoas que elas tenham um espírito, vamos dizer assim, empreendedor, né? O que seria esse espírito empreendedor? Ter iniciativa, né? Ser proativo, tomar a frente de empresa, das questões relacionadas à empresa, como se a empresa fosse dele, né? Pensar na empresa como se a empresa fosse dele, né? Isso é uma exigência de mercado hoje, né? Agora, você me perguntava assim, você é um empreendedor, né? Nas nossas conversas, eu acho que eu, enquanto empreendedor, eu sou um professor razoável de empreendedorismo, né? Por quê? Porque para ser empreendedor, você até já falou aí, a pessoa tem que ser visionária. Eu sou. A pessoa tem que saber detectar oportunidades. Eu sei. Vivo dando essas dicas, né, para meio mundo aí. Sou visionário, os alunos vivem me chamando disso, né? E essa questão de ser visionário e ser sonhador, existe até uma linha tênue entre essas duas coisas, né? E, na minha opinião, tem que ter um terceiro atributo que é importantíssimo para o empreendedor, que é o que eu não tenho, pelo menos não atualmente. Eu já tive mais no passado, né? Que é a disposição em correr risco, em assumir risco, né? Hoje eu sou extremamente conservador, né? O pouquinho que me sobra e tal, eu sou muito conservador nisso. Então, isso não me faz mais um empreendedor. A pessoa tem que ser um visionário, né? Tem que enxergar longe, enxergar no futuro, né? Ter uma boa visão de futuro. Está muito ligada, tem que estar muito atenta às oportunidades do mercado, né? Aquela história que os caipiras falam que se o cavalo passar arriado, né? Você tem que montar, não pode deixar ele embora, né? E ela tem que ter esse espírito e tal de correr risco, né? Porque empreender é arriscado, você está sujeito a não dar certo aquilo por alguma razão, né? E você perder dinheiro nisso, perder tempo, né? Então tem que ter, no mínimo, essas 3 características muito bem definidas, né? Fora isso, tem outras, lógico, né? A pessoa tem que estar preparada. Eu acho que tem que saber o mínimo lidar com finanças, por exemplo, né? Tem que entender um pouquinho de mercado, de marketing, né? Tem que saber que talvez seja uma das maiores dificuldades de muita gente, né? Lidar com gente, né? Isso daí é uma coisa assim que qualquer empreendedor vai ter que saber fazer muito bem, e ele tem que entender muito bem daquilo que ele vai produzir. Isso é primordial. Então, não quer dizer que eu não sei fazer nada, mas gostaria de empreender. Então, vai aprender. Procure saber tudo de uma área que você goste e tal, mas vai estudar muito bem aquilo, vai compreender muito bem aquilo e tal, porque senão é correr um risco desnecessário. Agora é o seguinte, você aconselharia alguém ler ou pesquisar sobre para empreender, além das suas dicas, né, muito importantes? Ô, Marcelino, essa coisa assim, não tem uma teoria como outras disciplinas, né? Hoje na internet você baixa tudo. Qualquer um que entre no site do Sebrae, por exemplo, né, vai encontrar tudo e mais um pouco ali, inclusive programas para elaborar plano de negócio. Acho que nós mesmos usamos nas nossas aulas, né? Na verdade, está lá, são excelentes. Além do Sebrae, tem outros sites que disponibilizam isso. O Instituto Endeavor, por exemplo, né? Que faz um trabalho maravilhoso ao redor do mundo aí. Fora isso, tem livros, uma infinidade de livros aí, muitos deles excelentes, né? O professor Dornelas, por exemplo, tem livros fora de série, inclusive livros na forma de romance, o tradicional lá, né? Aquele Segredo de Luísa. Então isso é muito fácil hoje para quem quiser empreender, tiver um computador, acesso à internet ou até no celular hoje, está muito fácil. Antônio, gostaria de saber o seguinte: dentro do empreendedorismo, atualmente, dentro de uma empresa, o que é mais importante para ter sucesso? Marcelino, não existe uma coisa importante, né? Uma empresa ou uma organização qualquer,
quando a gente pensa em criar uma ou analisando uma que existe, a gente tem que pensar o seguinte, ó, toda ou qualquer empresa ou organização, de um modo geral, não precisa ser uma empresa, né? Que seja uma igreja, que seja um clube, enfim, qualquer organização que se monte, uma associação de pessoas, né? Ela nasce para produzir alguma coisa. Quando a gente fala produzir, a definição de produto produto são todos os bens, serviços e ideias, né? Então, uma organização qualquer, ela nasce para produzir alguma coisa, ou seja, ela vai fabricar alguma coisa, um bem, né? Palpável, sólido e tal, né? Ela vai prestar um serviço, algum serviço, né? E daí vem uma coisa assim que muita gente não consegue entender, é que ao nós adquirirmos um bem, a gente não adquire aquele bem por ele mesmo, a gente adquire pelo serviço que aquele bem nos presta. Quando nós paramos no posto de gasolina, por exemplo, se nós comprarmos lá gasolina, um combustível qualquer, a gente não compra aquilo para pôr dentro de uma garrafa, colocar na nossa estante lá na sala para enfeitar, por exemplo, né? O que nós estamos comprando, na verdade, ali é energia, né? Para mover um carro, uma moto, etc, né? Então, a gente tem que, primeira coisa, a gente tem que saber, ter bem claro isso. Qualquer organização, ela nasce para produzir algo. Então, tem que ficar muito claro o que é que nós vamos produzir. E aquilo que nós vamos produzir, que serviço ela vai prestar para quem comprar aquilo. Né? O empreendedor tem que ter isso muito claro na cabeça dele. Isso a gente chama isso de definição do negócio, né? Mas isso é uma outra conversa. Segundo lugar, quando a gente pensar em produzir alguma coisa, por que a gente vai pensar em produzir aquilo, né? Eu costumo falar para meus alunos assim, né? Às vezes a pessoa pensa, eu vou abrir meu próprio negócio. A gente ouve muito isso, não ouve? Aí o camarada pensa assim, bom, mas o que eu vou fazer? Daí ele pensa, eu gosto de pizza, então eu vou abrir uma pizzaria. Pronto, começou morto. Você gosta de comer pizza. Fazer pizza, vender pizza e tal, é outro universo, né? São Uma coisa é 500. gostar de comer, outra coisa é gostar de trabalhar com aquilo, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Você, ao definir o seu negócio, o que você vai produzir, isso é uma decisão importantíssima, né? Segundo lugar, você tem que pensar para quem você vai produzir. Não adianta nada você ter um produto excelente, ter um preço excelente, se você não sabe para quem vender, ou se não tem quem compre aquilo. Então isso é marketing que vai definir preço, você tem que fazer pesquisa e tal. Então isso também é muito importante. Então nós já temos aí duas funções, né, que a gente chama, que são funções organizacionais de produção e mercado, marketing, tá? Para fazer tudo isso, você tem que pensar o seguinte, que você tem que ter dinheiro, você tem que saber lidar com o dinheiro. E a maioria da população, infelizmente, não sabe lidar com o dinheiro, né? Pior que isso, né? Se nós olharmos aí, basta uma volta, ou olhar nossos parentes, né, nossos amigos e tal, nós vamos ver que a maioria das pessoas, a grande maioria, sabe gastar dinheiro, mas não sabe como ganhar dinheiro. E essas pessoas, às vezes, elas se contentam muito bem, você está trabalhando muito com isso, né? Tá? Que elas têm que se organizar em como gastar o salário dela, né? Porque uma grande maioria também já gasta por antecipação, né? Essas pessoas já comprometem o salário dela pelos próximos 24 meses, né? Tá? Então, o empreendedor, ele tem que ser uma pessoa que esteja preocupada em como ganhar dinheiro, né? Gastar tem que ser uma consequência. E lidar com o dinheiro na empresa é uma coisa muito séria, né? Saber separar o que é da empresa, o que é dele. Tem muitos empreendedores aí que não sabem, muito dono de empresa, muito empresário, tal, que não sabe fazer isso, mistura tudo, né? Chega no fim do dia, vai lá, mete a mão no caixa e sai achando que aquilo é um dinheiro dele. Não é, aquilo é um dinheiro da empresa, né? E por último, a pessoa tem que saber, como eu já disse antes aqui, lidar com gente, porque quem vai tocar essa empresa e tal são pessoas. Então essas 4 coisas são
muito importantes e igualmente importantes, ou seja, a produção, o marketing, finanças e RH, como a gente fala, né? Recursos humanos. Esse termo não é muito adequado, mas ainda se usa ele, né? Hoje se fala muito em gestão de pessoas, né? Ou seja, saber lidar com as pessoas, que são elas que vão tocar o seu negócio em grande medida, né? Até muitas vezes são essas pessoas que vão estar em contato direto com os seus clientes. Antônio, você quer deixar algum recado para os empreendedores da cidade, os alunos, que talvez sejam futuros empreendedores? Olha, Marcelino, para quem já empreendeu, está aí gerando emprego, renda, impostos, né? O que eu tenho é que parabenizar esse pessoal, né? Eu sou um grande admirador de cada um que faz isso. A começar de um Antônio Hermílio, que perdemos recentemente, um dos maiores empresários desse país, né? José Mindlin, tanta gente importante que já empreendeu nesse país, até um dono de um bar, de um restaurante, são todos muito importantes. A economia de um país depende de empreendedores. Um país, ele se faz pelo empreendimento. Aos alunos, eu sempre falo, e essa é uma oportunidade fantástica de falar para mais alunos do que aqueles com os quais eu encontro em sala de aula, né? Eu acho que o Brasil, assim como qualquer outro país, espera de quem faz um curso superior que ele seja um ofertante de emprego e não um demandante de emprego. Me preocupa demais quando vejo alguns com aquela ideia de sair daqui para prestar um concurso na Petrobras. Principalmente o pessoal da engenharia, da administração, da química. Esse pessoal tem uma responsabilidade muito grande. Sair daqui e empreender e gerar emprego, renda, imposto. Acho que o governo muito corretamente investiu pesado em educação superior nesses últimos tempos e tal. Eu acho que a forma de se retribuir isso vai ser ofertando emprego e não demandando emprego. Antônio, muito obrigado pela sua participação na entrevista. Eu que agradeço. Eu sei que você trouxe 2 músicas para a gente escutar, que a gente pede que o entrevistado traga uma música, e uma eu sei que é a sua autoria. Eu gostaria que você me contasse a história dessa música. Tem várias músicas, né? Essa é a única que eu registrei, porque tem um custo, né, para registrar. Essas músicas, na verdade, não é que é a música, a letra é minha, né? E a música é de um amigo meu de infância, né? É o Gerson. Essas músicas nós fazíamos assim, em viagem. A versão que eu tenho gravada não é de uma qualidade, né, de estúdio e tal, é uma música gravada em garagem, vamos dizer assim, né? A gente sempre se orgulha dos nossos filhos, né? E esse é um filho. Mas qual é o nome da música? A música se chama Amar, né? Então é A-H, é uma expressão, mar, tá. Né? Forma, né, o verbo aí também, amar, né? E ela é uma homenagem que eu quis fazer ao mar, que eu gosto muito, né? É uma homenagem que eu quis fazer ao mar e ao ciclo das águas, né? A água se evaporando na superfície do mar e voltando na forma de chuva, fertilizando a terra, né? Outra música também, uma música de Vivaldi, você poderia falar sobre? Esse é o meu xará, né? Antônio Vivaldi. Eu gosto muito de música clássica. Gosto de rock, muito de rock, mas o clássico acho que é a essência, né, de tudo. Essa música, essa parte da obra do Vivaldi, das 4 estações, né, do inverno, né, e essa parte especificamente é a chuva, né? Então, se a pessoa ouvindo vai ver que ela faz a melodia dela parece uma chuva caindo, né? E lá no fundo fica alguém beliscando uma corda, né, de um violino provavelmente e tal, representando pingos, né, uma goteira, uma coisa assim. Então realmente uma obra de arte, né, uma coisa fantástica. Tá explicado, né? Antônio, muito obrigado pela sua participação e, mais uma vez, reforço o convite para uma próxima oportunidade para você falar mais sobre empreendedorismo e, com certeza, dar mais dicas importantes para quem quer empreender. E não esqueçam, podem fazer as perguntas para o ask.fm
e aí vocês terão as suas dúvidas elucidadas, né? Se eu souber responder, será um prazer. Com certeza sabe, com certeza sabe. Eu é que agradeço. Muito obrigado então, Antônio. Bom, terminamos mais um programa Pulp ao som dessa música erudita de Vivaldi, né? A chuva dentro do inverno de Vivaldi. E inspirados por Vivaldi, queremos desejar a vocês uma boa semana. Queremos também lembrá-los no próximo programa Pulp, que será no dia 11/3, daqui a 15 dias, às 9h30, com reprise às 17h30, teremos a temática de Empresa Júnior com os participantes, o professor Molina e o discente Heitor Simões. Eles vão falar sobre a Empresa Júnior Avanço dentro do Instituto de Ciência e Tecnologia. Aguardamos vocês no próximo programa Pulp para a gente conhecer mais um pouco como funciona a questão da Empresa Júnior. Aguardo vocês, meus caros ouvintes. Este foi mais um programa Pulp, que é uma produção do Núcleo de Inteligência Tecnológica do ICT, fomentado pela ProEx. Meus caros ouvintes, até a próxima.